O hidrogênio verde é apontado como uma das grandes apostas da transição energética no mundo. E o Brasil tem vantagens naturais importantes, mas ainda enfrenta aí alguns entraves regulatórios que podem atrasar os investimentos e projetos. Para falar um pouquinho sobre esse momento de maturação do setor, dar um panorama sobre todo esse cenário, eu vou conversar agora ao vivo com a CEO da Associação Brasileira da Indústria do Hidrogênio Verde, Fernanda Delgado. A Fernanda está comigo aqui já dividindo tela. Seja bem-vinda, Fernanda. Bom dia, tudo bem por aí? Bom dia, Felipe. Obrigada pelo convite. Uma satisfação nossa recebê-la por aqui, Fernanda. A associação, Fernanda, ela, pelo que eu estava vendo, ela afirma que o hidrogênio verde, então, ele está entrando em uma fase de maturação global, né? Queria que você explicasse para a gente o que a gente pode entender exatamente como um momento de maturação, de maturidade que é vivido pelo setor. Obrigada de novo, Felipe. Eu acho que a oportunidade é essencial para trazer um entendimento de que o hidrogênio é um energético que pode compor um portfólio de soluções de baixo carbono para o Brasil. O Brasil desponta como um grande protagonista, uma possibilidade de ser um grande protagonista, pela incidência de energia renovável que a gente tem, mais de 90% no sistema Nordeste, o grid elétrico interligado, disponibilidade de água, disponibilidade de terras, uma posição geopolítica muito favorável. A gente está num momento geopolítico muito confuso mundial, e o Brasil oferece uma série de qualidades técnicas e físicas para a instalação dessa indústria aqui no Brasil. E quando eu falo hidrogênio verde, é o hidrogênio, a amônia, o metanol e os fertilizantes verdes também. Como toda indústria que começa, teve uma grande emoção inicial, aí, com vários projetos sendo anunciados, e agora a gente tem uma consolidação do entendimento do que é possível ser feito face às leis que foram aprovadas, face aos incentivos que vão ser oferecidos pelo governo nacional para o início dessa indústria, e a maturidade tecnológica que a indústria tem ganhado também no mundo. Então, a gente tem um funil de convergência de projetos que começam a ganhar destaque e maturidade, alguns com tomada de decisão final de investimento ainda para esse ano. Lembrando que o aspecto regulatório ainda está em aberto, né? O setor inteiro aguarda os decretos regulamentadores das duas leis de hidrogênio aprovadas em 2024. Pois é, eu ia te perguntar exatamente isso. Existe, então, essa fase de maturação, digamos assim, que o setor está vivendo, mas aqui no Brasil ainda há alguns gargalos regulatórios, né? Eu queria que você trouxesse quais são esses principais entraves que você identifica aqui no país. Como toda indústria nascente, a gente tem muitos gargalos, né? Imagina como foi o início do gás natural liquefeito há 20 anos atrás, como foi o início da indústria eólica, da indústria solar. Então, é natural que você tenha gargalos iniciais de infraestrutura, de transmissão de energia elétrica, e a regulação ela é sempre um pouco mais lenta que o desenvolvimento privado, que o desenvolvimento tecnológico. Então, em 2024, as duas leis foram aprovadas, tanto com um arcabouço legal para instalação dessa indústria no Brasil, quanto com incentivos fiscais para os produtores e consumidores de hidrogênio, amônia, metanol e fertilizantes verdes. Isso vai vigorar de 2030 a 2034, mas, novamente, a gente aguarda esses decretos regulamentadores que estão ali entre a Casa Civil, o Ministério da Fazenda, o Ministério de Minas e Energia, mas a gente tem uma esperança e uma confiança muito grande na oitiva que houve desse governo em relação ao desenvolvimento dessa indústria, que isso deve sair nas próximas semanas. Quando eu leio sobre o assunto, eu vejo que no cenário internacional, muitos países, eles já avançaram em políticas, também em incentivos para o hidrogênio verde, né? Quando a gente faz um comparativo, como o Brasil está posicionado em comparação com essas nações aí, na sua avaliação? A gente tem projetos muito importantes no mundo hoje, na China, na Arábia Saudita, projetos em desenvolvimento no Chile, por exemplo. Mas eu queria trazer um ponto inicial, que é a janela de oportunidade que o país tem de promover essas soluções de baixo carbono para a gente estabilizar a temperatura da Terra em 1,5 graus dentro do espectro que foi solicitado aí pela UNFCCC, né, que é o grande orquestrador das medidas de mudança do clima que a gente precisa. Então, o hidrogênio aparece como uma solução e o Brasil configura como um polo atrator desses investimentos,
pela incidência, energia eólica, energia solar, energia hidráulica, grid interligado, a gente vai conectar o eletrolisador na tomada e vai ter a garantia de 90% dessa energia renovável. Então, são poucos lugares no mundo que têm essa configuração, esses fundamentos de mercado muito estabelecidos, como aqui no Brasil. Mas, lógico, a gente tem obstáculos, uma série deles, como toda indústria nascente. Para quem está em casa entender, quais são os principais segmentos ou aplicações do hidrogênio verde que vocês veem aí com grande potencial de crescimento aqui no Brasil? Eu cito aqui, por exemplo, fertilizantes, siderurgia, transporte, enfim. Na avaliação de vocês, quais são esses segmentos, as aplicações que têm esse grande potencial de crescimento no país, a partir, né, das aplicações do hidrogênio verde? Acho que você já trouxe muito bem na sua fala. O hidrogênio ele pode ter ele é muito plástico, né? Assim como a amônia, como o metanol, para fazer fertilizantes, para a indústria siderúrgica, para a indústria de alimentos, né? Lembra que alimentos consomem hidrogênio também, e esse hidrogênio pode ser verde. Então, é uma indústria que já existe no Brasil e no mundo. O que a gente oferece é uma forma de fazê-la sem a emissão de gases de efeito estufa. As apostas iniciais, você já trouxe bem, são os fertilizantes verdes. Lembrando que o Brasil é um grande consumidor de fertilizantes importados e tem uma estratégia nacional de trazer a indústria de fertilizantes de volta para o Brasil e que ela venha já em baixa emissão de carbono, ela já vem a partir de hidrogênio verde, tem projetos emblemáticos para atendimento do mercado nacional de fertilizantes verdes, e a grande aposta são os combustíveis marítimos. Aí a amônia e o metanol, né, como combustíveis marítimos sofisticados, complexos, moléculas de alto valor agregado para a descarbonização do setor marítimo nos próximos anos. Essas seriam as duas aplicações iniciais para o deslanche da indústria. Agora, é importante dizer que depois desse boom, digamos assim, dessa fase marcada por euforia, por anúncios em larga escala, e aí que a gente agora entra nesse momento de maturação, é preciso falar também agora que essa fase é uma fase importante para a geração de empregos, para inovações tecnológicas, para impactos regionais também, né? Tem muitos estados aqui no Brasil, como a Bahia, o Piauí, que eles têm avançado nesse setor, né? Certamente é uma pauta importantíssima e o seu ponto é muito sensível e muito importante, porque é uma pauta que traz a possibilidade de industrialização maior para os estados do Nordeste. Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, você está falando de polos que têm energia limpa para entregar, disponibilidade de terra, disponibilidade de água, saída para o mar, né, um mercado que começa pela exportação, os governos federais extremamente comprometidos com essas pautas, principalmente relacionados, porque a gente está falando de uma agenda verde, de descarbonização. Então é importante frisar que geração de emprego, atração de investimentos, desenvolvimento tecnológico, desenvolvimento industrial, e o Brasil tem essa possibilidade de alinhar política industrial com política ecológica, trazendo novos negócios para todo mundo. Bom, para a gente finalizar esse nosso bate-papo aqui, lançando um desafio para você, um olhar para daqui a 5 anos, curto prazo, digamos assim, qual a sua expectativa para o papel do hidrogênio verde no contexto da transição energética aqui no Brasil e na economia de baixo carbono também? Olha, Felipe, eu quero que você me convide muitas vezes, mas daqui a 5 anos, quando eu estiver aqui no Agro Mais, eu quero falar da quantidade de produtos que a gente está colocando para fora no mercado. Eu não quero falar de projetos que vão ter tomada final de investimento. Eu quero falar da quantidade de tonelagem de fertilizantes verdes que a gente está colocando para fora. Eu quero falar da quantidade de amônia que o Brasil está exportando para abastecer o mercado internacional de combustíveis marítimos. Eu quero falar do Brasil como protagonista real dessa discussão no âmbito aí das discussões não só do clima, mas principalmente das discussões econômicas de uma transição energética que é imperativa em relação à redução dos efeitos das mudanças do clima. Então, se eu puder deixar uma única mensagem para quem estiver assistindo a gente, é que essa transição energética ela é inexorável, ela vai acontecer. E o hidrogênio verde tem uma possibilidade enorme de trazer oportunidades econômicas para o país.